será pregada, Senhor, nesta noite. Senhor, que o Senhor possa, neste momento, abençoar, Senhor Deus, a vida da nossa irmã, a Casey. Que o Senhor possa, Deus, usar, Senhor Deus, a vida dela tremendamente. Que o Senhor possa se apoderar, Senhor, com o Teu Santo Espírito. E que ela venha, Senhor Deus, falar coisas grandiosas, Senhor, de acordo com a Tua presença, Senhor, e diante da Tua igreja. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, tremendamente. Usa a Tua filha, usa a Tua serva, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez estar aqui incumbida de trazer a palavra do Senhor para os seus filhos. E eu gostaria, já que os irmãos abrissem, por favor, comigo, em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 7. No livro de Jeremias, no capítulo 7. Amém, Senhor. Amém? Todos acharam? Então vou iniciar a leitura. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, Yahvé. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Vou repetir: cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês... Só um momento que eu me perdi. E tê-los chamados e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês, aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Até aqui. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus pela palavra.
Amém? Quando eu ia trazer, né, quando eu fui chamada para poder pregar aqui no culto de jovens, eu tinha uma outra mensagem já em mente, que eu já estava estudando, mas a gente vai meditando e vão trazendo outras coisas no nosso coração. E justamente o título deste capítulo de Jeremias, ele me trouxe essa sensação de que eu deveria trazer essa mensagem. E diz na NVI, a inutilidade da falsa religião. Em algumas outras versões vai dizer, né, o templo não protege as nações iníquas. E aqui em Jeremias, no capítulo 7, até o momento que a gente leu, o Senhor, ele está advertindo o povo, através de Jeremias, acerca que, naquela época, acerca do padrão de vida corrupto das pessoas que afirmavam que a presença do templo físico em Jerusalém, a presença impedia que a cidade fosse violada, que a cidade fosse invadida por inimigos. Então, virou uma coisa quase que mística ali, como se o templo do Senhor representasse ou fosse um amuleto, como se fosse um objeto, um talismã para aquelas pessoas, de que a cidade nunca seria invadida pelos inimigos por conta da presença deste templo. E aí vai dizer sobre as pessoas que dizem: este é o templo do Senhor, ou seja, eles dão ênfase aqui nisso 3 vezes para dizer que as pessoas estavam ensinando isso para outras pessoas, ensinando coisas erradas, de que como se aquilo fosse correto. E aí o Senhor vai advertir este povo de que eles ainda continuam, eles estão praticando coisas fora do templo que não condizem com aquilo que eles fazem no templo, que eles dizem ser no templo. Então, ele vai falar que essas pessoas estão praticando maldades, estão roubando, estão matando, cometendo adultério, jurando e adorando outros deuses, e estão indo para o templo. E lá também eles vão dizer: glória a Deus, só o Senhor é o meu Deus, aleluia. Estamos seguros aqui na casa do Senhor. E aí o Senhor, ele diz, né, se vocês se corrigirem as suas condutas, corrigirem as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Então ele vai dizer, ele envolve isso, tratar os outros com justiça, envolve você cuidar do órfão, da viúva, porque isso é um ingrediente essencial na ordem social de Deus, e isso é enfatizado muitas vezes nas escrituras, o cuidado com o estrangeiro, a órfã, a viúva. E eles estão violando alguns dos 10 mandamentos do Senhor. E isso mexe com a ira do Senhor, porque ele está vendo isso, ele está dizendo: cuidado com isso, porque eu estou vendo isso. E vocês estão fazendo da minha casa, do templo, um covil de ladrões. Isso também é dito em Mateus, que eles estão fazendo da casa, do templo, um covil de ladrões. Por quê? Porque os ladrões, eles também roubam, eles matam, eles praticam muitas maldades, e aí eles vão se esconder, e aí eles fogem, até que passe o ardor, né, o calor do momento, até que passe tudo aquele alvoroço, para eles poderem depois aparecer de novo. E as pessoas estavam justamente fazendo isso com o templo, com a casa do Senhor, de que eles estavam praticando muitas coisas e estavam fugindo para o templo, estavam fazendo da casa do Senhor um covil de ladrões. E aí o Senhor diz que está vendo isso. E aí a mesma coisa, isso acontece nos dias de hoje. Porque a gente vê muitas pessoas que estão na igreja, falando no geral, que elas estão na igreja, mas que lá fora elas têm uma vida que não condizem com aquilo que elas pregam, com aquilo que elas vivem e contam na igreja. Então o Senhor aqui, ele adverte de que ele está vendo todas essas práticas, ou seja, esses versos, ele vai dizer que o Senhor, ele se importa. Ele está se importando mais com a nossa vida lá fora do que com a nossa vida propriamente na igreja.
Porque o importante para Ele também é que não só na igreja a gente o adore Ele, mas que a gente ultrapasse essa adoração aos limites das paredes da igreja lá fora. E a gente viva de acordo com a sua vontade. Amém? Estão me entendendo até aqui? Amém. Então, o que acontece? Hoje, muita gente confunde o igrejismo com o cristianismo. Porque ser cristão não é você pertencer a um lugar, não é fazer parte de um lugar, não. Ser cristão é fazer parte de alguém, é fazer parte de Deus, de Cristo Jesus. Amém? Vocês são de Cristo Jesus? Glória a Deus, aleluia. Então, essa é o que vem se confundindo, essa questão de você achar que você está na igreja, que o fato da pessoa estar na igreja, você está salvo. Da mesma forma como você pode dizer que, eu estou no hospital, não estou doente, eu estou acompanhando alguém. Então, estar no hospital não quer dizer que você não está saudável. Então, estar na igreja também não quer dizer que você está salvo. Então, o que Deus, Ele fala conosco essa noite é que nós venhamos corrigir algumas condutas da nossa vida, porque nós somos ainda falhos, não conseguimos ser perfeitos, nunca seremos. Mas há alguma coisa na nossa vida que precisa ser mudada. E essa questão que trata aqui é a questão de conduta e ações. Ou seja, algumas pessoas, muitas pessoas ainda vivem lá fora como se ainda não pertencessem a Cristo, como somente viessem à igreja. E aí, o que Paulo vai nos dizer em Efésios 4:22, a respeito das velhas práticas, que é muito conhecido por nós, quando ele diz sobre velhas práticas, que nós somos ensinados. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Então, as velhas práticas, elas morreram quando nós decidimos pertencer a Cristo, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Então, a gente não pode viver ainda fazendo coisas que a gente fazia na nossa natureza carnal. A gente pode achar que certas coisas não são pecados, que certas coisas são convenientes ao cristão, só que a gente precisa ter uma vida com base na palavra do Senhor. Então, creio que todos nós temos o Espírito Santo e nós precisamos ter discernimento daquilo que é e o que não é errado. Então, às vezes não é só pelo fato de não ser pecado, mas é aquilo que você acredita que é errado e vai desagradar o Senhor. Então, muita gente ainda, a gente vê que participa de rodas de amigos, que participa de conversas, que participa de festas, onde não deveria estar. Mas se está, essa pessoa ainda não consegue ter o discernimento de como se comportar nestes lugares. Então, o conhecimento, o discernimento que vem do Espírito Santo precisa estar em nós. De que se você está em um lugar onde essas pessoas estão falando mal de outras pessoas, onde essas pessoas estão falando coisas que não são agradáveis, mas que se você ri, se você concorda, Senhor, me perdoa. Desculpa, Senhor, porque eu estou percebendo que eu não deveria estar aqui. Afaste-se. Mas muitas pessoas ainda não têm esse discernimento, que isso é algo que o cristão deveria ter. O peneirar das palavras, as atitudes, a vida com Deus precisa ser demonstrada lá fora. E uma coisa muito legal que aconteceu comigo hoje, que ia ficar só para mim, Deus, mas isso é para a glória de Deus, porque eu estava voltando do almoço, eu estava indo lá para o pronto-socorro, e aí estava no elevador, aí entrou umas pessoas lá, umas colegas minhas de trabalho, e elas estavam falando coisas relacionadas a coisas sexuais, tanto que quando elas entraram, eu até nem fiquei de boa assim, né? E elas falaram, não, a Keita está aqui, respeita, porque ela é de Deus.
E até eu chegar no pronto-socorro, essas pessoas ficaram em silêncio. E quando eu saí do elevador, aí elas voltaram a falar sobre o assunto que elas estavam falando. E eu falei, Senhor, obrigada. Porque pela primeira vez ninguém riu de mim. Pela primeira vez ninguém riu da minha crença, porque eu falo que sou de Deus. Não, hoje as pessoas me respeitaram. E depois de quantos anos? É a primeira vez. Talvez seja a única, mas eu vou guardar isso comigo para sempre. Isso que faz a gente querer mostrar isso para as pessoas. Eu não consegui aproveitar o momento, mas às vezes é um momento de você falar um provérbio, uma palavra, um conselho, de que não é uma conversa legal, mas às vezes vai ter outras oportunidades. Mas a nossa vida lá fora, ela tem que ser como ela é aqui na igreja. Como é na igreja? É uma vida que a gente se baseia na palavra de Deus. É uma vida que a gente se baseia na palavra do Senhor. Aqui, os nossos irmãos aqui, eles estão acreditando em palavras falsas quando os líderes dizem que ali é o templo do Senhor e que ali eles poderiam acreditar que o templo fosse como um talismã, desse sorte. Mas muitas pessoas seguiam o Senhor, conheciam o Senhor e mesmo assim praticavam coisas repugnantes. E uma vida baseada na palavra de Deus é uma vida baseada em conhecer o Senhor. Porque a partir do momento que você medita nas Escrituras, a partir do momento que você começa a estudar, começa a querer aprender mais, você encontra Cristo. Você encontra Deus. Porque toda a vontade de Deus para a nossa vida, ela está revelada na Bíblia, ela está revelada nas Escrituras. E aí a gente precisa ter conhecimento. Uma coisa que Paulo vai dizer, Paulo e Silas, eles foram enviados para Bereia, e aí a palavra conta que chegando lá na sinagoga, eles estavam ministrando a palavra, ministrando a palavra do Evangelho, Jesus para as pessoas, e as pessoas ouviam a pregação, ouviam o que eles diziam atentamente. Eles achavam aquela pregação muito interessante. E aí vai dizer que essas pessoas que ouviam a palavra que Paulo e Silas pregavam, elas estudavam todos os dias as Escrituras, a fim de saber se aquilo que Paulo e Silas estavam falando era mesmo verdade. Aí fica a pergunta, será que a gente ainda hoje faz isso? De escutar algo, ainda mais que tanta coisa que tem na internet, de coisa de autoestima, de post, de culto, de pastores que não são pastores, que são pastores só de YouTube, e aí a gente não tem esse costume de estar sempre pesquisando, será que isso mesmo está na palavra de Deus? Será que Deus fala isso mesmo? E a gente realmente esquece. A gente acha que aquilo é confortante para a gente, mas às vezes a gente não está atento a algumas heresias, algumas coisas que foram ditas. E são palavras que às vezes são tão rápidas que a gente não consegue pegar, mas a gente se alimenta daquilo. Mas a gente precisa ter uma vida de conhecimento nas Escrituras. E não é conhecimento nas Escrituras para a gente poder vir aqui ministrar e pregar. Não, a gente precisa conhecer as Escrituras para a gente poder viver a palavra de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então é esse conhecimento de Deus, das Escrituras, que nós precisamos ter para que lá fora a gente um dia possa, sem as Escrituras, estar falando para as pessoas o básico para a salvação delas, porque a palavra de Deus, ela é poder para a salvação. É o que a palavra diz. É o que a palavra diz. E aí, a questão também da gente ser na igreja é que a gente somos santos. Amém? Santos separados para a obra. Então, nós temos que viver em santidade num processo de santificação. Amém? Isso é imprescindível. Isso é essencial para a vida do cristão. A gente viver nesse processo de santificação. Porque nós temos que ser santos, separados do mundo, separados para a obra do reino. Então, quando Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo, então a nossa velha vida, tudo que a gente praticava lá atrás, morreu e agora Cristo vive em nós. Só que já foi pregado aqui sobre se realmente nós poderíamos dizer se Cristo vive realmente em nós. E isso eu estou dizendo para todas as igrejas no geral, para todos no geral. Será que às vezes a gente pode mesmo dizer que Cristo vive em nós, se lá fora a gente não demonstra que Cristo está na nossa vida?
Porque às vezes, como você pode dizer, Cristo vive em mim? Tudo bem, é a palavra de Deus. Mas se você não fizer isso lá fora, ninguém vai perceber que Cristo vive em você. Ninguém vai perceber que você é filho de Deus, é cristão e é uma pessoa diferenciada dos outros. Então, isso devia ser um prazer para nós. Devia ser um prazer para nós. E o que mais o Senhor fala, quando a gente volta lá em Jeremias, Ele está falando, eu já falei com vocês várias vezes. Eu já falei várias vezes, eu estou falando com vocês. Eu, Senhor, o seu Deus, que vocês servem, eu estou falando com vocês. Todos os cultos, todos os momentos que eu falo com você, você está me ouvindo? Como o nosso irmão Luiz falou, que tipo de ovelha a gente está sendo? Será que a gente está escutando a voz do nosso pastor? Como deveria? Como deveria? E aí, é tanto que o povo de Jerusalém passou ali dos limites, que aí Deus vai continuar falando, Jeremias, nem ore por esse povo. Não interceda por esse povo, porque eu não vou ouvir. Mas hoje Deus é misericordioso com cada um de nós. E Ele dá oportunidades todos os dias para que a gente venha ouvir a sua voz. Mas o nosso coração precisa estar, sabe o quê? Vazio de todo o lixo que a gente faz, que a gente ouve durante toda a semana. Porque é isso que muitos fazem. Enche o coração de coisas que não deviam, passam a semana, passam o dia vendo Netflix, nas redes sociais, se alimentando de coisas ruins, de noticiários. Aí quando chega no culto, quando chega no domingo, que é o momento de se preparar para ouvir a palavra, não consegue escutar. Porque não tem espaço para a palavra do Senhor, porque o seu coração já foi alimentado com coisas lá de fora. E aí você não vai conseguir escutar o Senhor. Então por isso que a gente, toda vez que a gente vem ao culto, que a gente vai fazer alguma coisa para o Senhor, seja qual for, a gente tem que purificar o nosso coração. A gente tem que se limpar de tudo aquilo que nós fomos contaminados durante o nosso dia a dia, para receber a palavra santa, para receber a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor diz, né? Pois eu, Senhor, Deus de vocês, eu sou santo, consagrem-se porque eu sou santo. E Pedro vai enfatizar isso. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. E não é santo só de você, como eu posso dizer, não é santo só de você, de um modo geral, você falar que você é santo, mas você não continua se orando, você não jejua, você não vem para a igreja. Exatamente pelo fato de você achar que você está na igreja e você é tudo que a palavra diz. E você se torna tudo que a palavra diz, que você se torna santo para o Senhor, que você se torna justificado, que você é remido. Mas a sua vida não é de Cristo ainda. Você acha que é, quando você na verdade não entregou a sua vida a Cristo. E muitos se esquecem que nós somos do Senhor. A palavra de Deus diz para nós sermos semelhantes a Deus. E eu acho isso impossível ainda que nós, como humanos, esse corpo carnal, a gente ainda se esqueça que a gente é do Senhor. Que a gente ainda acorde e não agradeça a Deus. Que a gente ainda durma sem agradecer a Deus. Que a gente passe o dia sem falar com Deus. Por causa de um corpo, de uma carne que a gente ainda vive, mas que a gente se esquece de lembrar que um dia tudo isso será glorificado e transformado. Mas a gente se esquece disso. De que o Senhor é manso, de que o Senhor é humilde, mas a gente acaba falando palavras torpes e acaba agindo como pessoas torpes também. Totalmente contrário da palavra. Totalmente contrário. E aí Paulo vai dizer aos filipenses que nós precisamos viver de modo digno ao Evangelho. De modo digno à palavra de Deus. Caminhando com o Senhor.
O Senhor, Ele não abandona os teus filhos. Ele não abandona os teus filhos. Porque é muito fácil a gente vir aqui na igreja, as pessoas irem para a igreja, é muito fácil elas se vestirem bem, é muito fácil elas falarem com mansidão, mas a vida que elas têm lá fora é totalmente ao contrário a isso. É totalmente ao contrário. Que vida é essa com Deus? Que vida é essa com Deus? E a palavra diz que o Senhor, Ele vê tudo. Sabe, às vezes não vai importar para cada um de nós saber o quanto cada um de nós é espiritual, se na sua casa você não tem um tempo com Deus, mas Deus está vendo isso. Porque não adianta nós virmos aqui à casa do Senhor, como estamos fazendo agora, adorar ao Senhor com todo amor e falar glórias a Deus, se nós esquecemos disso lá fora. Porque às vezes paz do Senhor, irmão, virou um costume. Paz do Senhor, irmão, virou apenas um modo como a gente cumprimenta os nossos irmãos, mas a gente esquece de onde vem isso, a gente esquece que isso é bíblico. A gente esquece que isso vem do Senhor. A gente esquece que isso vem do Senhor. Mas o Senhor está falando nessa noite: corrijam as suas condutas e as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Ele vai dizer isso também em Jeremias capítulo 18, quando ele fala do oleiro. Ele vai dizer as mesmas coisas, porque no livro de Jeremias é o que ele mais fala para o seu povo: corrijam as suas atitudes. Ele vai dizer: convertam-se do mal, em Jeremias 18 ele fala: eu estou preparando um plano de desgraça contra vocês. Eu estou preparando, o Senhor, um plano contra vocês. Porém, se convertam dos maus procedimentos, das suas ações, das suas condutas. Mesmo que isso não impeça do que o Senhor vai fazer. A gente sabe o que o Senhor vai fazer com o nosso planeta, com o mundo. A gente sabe. Isso, nada que a gente faça vai impedir a vontade do Senhor. Porque os planos deles não podem ser frustrados. Então, independente do que aconteça, a gente vai passar o dia se arrependendo, a gente vai passar o dia sendo perdoados pelos nossos pecados. E tendo como consequências, consequência dos nossos pecados, a gente vai ter isso na nossa vida. Participar de sofrimentos. Deus não é um Deus que vai livrar a gente sempre dos sofrimentos. A gente pode pedir para Deus. Mas Ele não livrou, por exemplo, Daniel antes dele entrar na fornalha. Ele livrou Daniel quando ele já estava na fornalha. Então, nosso Senhor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus compassivo. E enquanto Ele não voltar, Ele ainda escuta as orações dos seus filhos, o clamor dos seus filhos. Nós não podemos brincar. Nós precisamos estar com as nossas candeias acesas. Independente do que as pessoas falam. As pessoas podem zombar da Bíblia, podem zombar de Deus. Mas nós queremos subir. Nós queremos ver a glória de Deus e ver o Senhor face a face. E tudo isso vai valer a pena. Até porque vamos chegar lá em cima e falar: Senhor, eu poderia ter feito muito mais por você. Por que eu não fiz? A gente vê a beleza do Senhor e a gente fica: Senhor, eu podia sim ter feito mais. Porque a gente acha que a gente se esforça tanto, quando na verdade ainda não é o bastante, não é o suficiente para o Senhor. Não é o suficiente para o Senhor. E o Senhor Ele precisa que nós tenhamos uma vida lá fora igual a que a gente mantém na igreja. Nós não somos do mundo, nós pertencemos a Cristo. Não pertencemos a um lugar, pertencemos a Cristo Jesus. E Ele espera de nós que nós venhamos corrigir aquilo que a gente
sente em cada coração, porque todos nós sabemos que em algumas áreas da nossa vida nós somos falhos. A nossa carne, ela odeia orar. A nossa carne, às vezes, odeia que a gente pegue na Bíblia. A gente tem aquela preguiça. A gente tem ainda aquela preguiça espiritual. E a gente fica deixando para depois. A gente fica deixando para depois a leitura, a meditação. E às vezes você quer até ver alguma coisa na internet relacionada a Deus, mas tudo te tira do caminho, tudo. Tudo. Mas o Senhor, Ele está dizendo, irmãos, eu estou vendo cada um de vocês. Eu estou vendo vocês. Ele está dizendo, Ele está vendo nossos corações, dizendo, algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado, renovado, e eu ainda estou aqui para vocês. Então aproveitem, enquanto ainda podem, enquanto podem me achar. Vivam de acordo com a palavra de Deus, com a minha palavra. Vivam de acordo, porque só há um caminho, e nós sabemos qual é. Lá fora não adianta, estar lá fora não adianta, às vezes a gente quer dar um tempo, se afastar da igreja, mas irmãos, pode até se afastar da igreja, mas não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor, se apegue a Deus. Queiram que as pessoas olhem para cada um de nós e vejam isso. A gente fez a jornada apocalíptica e a gente vê o quanto as coisas apontam para a vinda de Cristo, mas às vezes a gente depois murcha. A gente ainda não tem aquele anseio de trazer as pessoas para Deus lá fora. Porque muitas igrejas falam sobre isso, mas é só na igreja. Aí lá fora a gente não pratica nada. Então a gente precisa ter esse anseio de evangelismo, esse anseio de missões. Não que a gente vá lá para longe, mas que a gente alcance pessoas para a glória de Deus. Amém? Então, vivam de modo digno do evangelho. O Senhor, Ele está dizendo, corrijam as atitudes, corrijam as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para essa noite. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Uma palavra abençoada por Deus. O livro de Jeremias é um dos livros que eu mais aprecio na Bíblia Sagrada, porque nós vemos um profeta corajoso, e tem que ter muita ousadia, autoridade de Deus. Você, como a Keise aqui leu no capítulo de número 7, você ir na porta do templo, e inúmeras pessoas entrando e saindo no templo, e mesmo assim ele vinha com uma palavra dura para aquele povo, para aquela nação, que aquilo que eles estavam fazendo era inútil, porque eles estavam ali fazendo os seus sacrifícios, as suas adorações, mas fora do templo, a conduta deles eram repugnantes aos olhos do Senhor. E o Senhor vai declarar: cuidado, porque eu estou vendo tudo isso, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus, irmãos. Eu espero que através dessa palavra, dessa mensagem, todos nós, e também os jovens, né, porque hoje é o culto, né, a qual a juventude ela está na frente, que nós venhamos ter isso em mente, que o Senhor olha tudo. Os seus olhos são como chamas de fogo, que Ele tudo vê. Ele conhece tanto aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração. Então o Senhor vê tudo, o Senhor observa tudo.
E me lembro lá de Moisés. Lembra quando Moisés foi receber as tábuas dos 10 mandamentos? Que ele passou muitos dias ali com o Senhor. E depois o Senhor diz a Moisés: Moisés, desce, porque o povo que você deixou lá embaixo já se corrompeu. Olha que interessante. Enquanto Moisés estava ali com eles estavam aparentemente numa vida devota, piedosa, em obediência. Mas só foi Moisés virar as costas que eles realmente demonstraram o que estava em seu coração. Então, por muitas vezes, nós queremos mostrar para o pastor uma aparência que na verdade não é. Queremos mostrar para aquele irmão, para aquela irmã que nós vemos, nossa, é homem, é mulher de Deus, uma aparência que por muitas vezes nós não temos dentro de nós. Mas do Senhor nós não conseguimos esconder nada, do homem sim, mas de Deus não. Então que nós possamos realmente vigiar e orar, porque o Senhor está voltando. E será que Ele achará fé em nossos corações? Que nós possamos estar preparados, que nós venhamos crer verdadeiramente nessa volta e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então que o temor do Senhor repouse sobre cada coração, porque o temor do Senhor, Moisés disse isso ao povo lá em Êxodo, capítulo de número 19, ele vai dizer assim: o temor do Senhor os impedirá de pecar. Então que o temor de Deus esteja sobre nós, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Amém? Então fique com essa palavra, guarde, creia, de todo o seu coração e ponha em prática. Amém? Então vamos se colocar de pé para nós orarmos, encerramos o culto. Quero aqui agradecer a todos presentes, os nossos visitantes, amém? Sejam muito bem-vindos, voltem mais vezes. Tem aqui também um anúncio, da nossa Santa Ceia, que nós possamos participar, que nós venhamos estarmos aqui reunidos para receber ali o corpo e o sangue de Cristo, amém? E no domingo também pela manhã, teremos a nossa EBD. Como as aulas estão sendo sensacionais na EBD, pelo menos creio eu também na sala do pastor, mas na dos jovens tem sido aulas edificantes, e nós iremos abordar o tema sobre culpa, Então venham, se você quer saber um pouquinho mais, vocês jovens, eu sei que vocês têm vindo comparecido, mas alguns não têm vindo, mas venham, porque nós iremos aprender muito sobre esse assunto, amém? Então vamos orar. Pai bendito e eterno, graças te dou, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. E eu creio que o Senhor recebeu a nossa adoração, nosso louvor, Senhor, foi do Teu agrado. E nós, ó Senhor, podemos sentir, Senhor, a Tua graça repousando sobre nós, a Tua presença sendo manifestada, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. E eu sei que nós sairemos daqui fortalecidos, revigorados, Senhor, alimentados, pois o Senhor falou conosco aqui nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, ó Senhor, ter isso em mente, em nosso coração, que nada escapa, Senhor, dos Teus olhos, que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo contempla, que nós possamos, ó Senhor, se despir, Senhor, do velho homem, para que nós venhamos nos revestir, Senhor, do novo homem, para que nós venhamos andar em obediência, em temor, para que nós venhamos andar em santidade, ó Deus, para que nós venhamos andar em pureza, para que nós venhamos andar, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus Cristo, levanta, Senhor, aquele que está fraco, aquele que está desanimado, Senhor, que não tem mais força, ó Deus, de caminhar, Pai. Acrescenta, Senhor, fé em seu coração. Levanta ele nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha conceder vida e vida em abundância, ó Pai, para esta alma que está seca, Senhor, está com escassez, ó Deus, na sua vida espiritual. Venha, Senhor, com rios de águas vivas e flua, Senhor, no interior desta vida, Pai, em
nome de Jesus Cristo, que nós venhamos, ó Senhor, ser um povo, ó Pai, um povo diferente, um povo separado, Senhor. Nós fomos escolhidos por Ti, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, viver numa vida digna da vocação a qual nós fomos chamados. Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, Pai, ajuda a Tua igreja, ajuda a Tua noiva, Senhor, nesses momentos difíceis, ó Pai, a qual, Senhor, muitos, ó Deus, não tem mais uma vida espiritual, se perderam, Senhor, no fervor espiritual, ó Deus, ó Pai, que a chama do primeiro amor possa retornar em suas vidas, ó Deus, Pai, que nós venhamos, ó Senhor, também ter a mente de Cristo, uma mente renovada, que nós venhamos buscar ao Senhor, que nós venhamos buscar ao Senhor em oração, que nós venhamos buscar ao Senhor na leitura da palavra, que nós venhamos buscar ao Senhor em jejuns, que nós venhamos negar a nossa carne, a nossa vontade, para fazer somente a Tua, Senhor, vivermos para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Assim, Senhor, eu te peço, assim eu te agradeço, ó Deus, e que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui também dizer que o nosso pastor não veio, não pôde estar presente, o nosso pastor Marcos, porque ele não está muito bem de saúde. Amém. Só justificando a ausência do nosso pastor. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre.